Voltamos com o Horizonte Debate e hoje o nosso tema são as comunicações sociais. De que forma elas se apresentam atualmente? E o que você pensa sobre esse assunto? Mande seu comentário ou pergunta para a gente no WhatsApp, no 31 99642 8473. Então, gente, ao término do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para a Janaína, que é como a Igreja Católica, a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, tem se relacionado nessa questão do diálogo, como tem usado essas redes sociais para manter essa comunicação? Sim. Então, Ana, a PASCOM é a Pastoral da Comunicação. O principal trabalho é a evangelização através dos meios de comunicação. É um desafio, né? E a todo instante, a Pastoral da Comunicação, ela busca orientações, porque são comunicadores na igreja que trabalham essa técnica, mas não são formados em comunicação. Então, nós da PASCOM, formados jornalistas e profissionais de comunicação, a gente ajuda para que eles entendam o trabalho de comunicação na técnica e no conceito. E, junto a isso, a própria igreja, a CNBB, e através do Papa Francisco também, nós temos subsídios que nos ajudam a entender a comunicação nesse processo. As cartas que o Papa Francisco tem colocado sobre o Dia Mundial das Comunicações, e os papas anteriores também, claro, né? As cartas que o Vaticano, os documentos que eles nos entregam como subsídio para a comunicação, ajuda nessa orientação. Mas uma coisa é fato, esse desafio da comunicação hoje, até dentro da igreja, a gente trabalha muito porque nós vemos esse individualismo nos meios de comunicação, nas redes sociais, por exemplo, esse ódio desenfreado muitas vezes por questão dentro da religião, por pensamentos diferentes que nós falamos aqui, né? A falta de entendimento que o pensamento de um é diferente do outro, e até dentro da igreja nós temos uma divisão, né? Começa a ter até um ódio ao discurso do outro nas redes sociais, porque você pensa diferente de mim com relação ao meu pensamento de uma religião mais tradicionalista, mais conservadora, enquanto o outro pensa uma religião mais aberta. E a gente tenta trabalhar esse controle, não controle, eu não gosto dessa palavra, mas tenta dosar essa comunicação nas redes sociais, porque esse embate acontece não só dentro do viés religioso, mas político e outros também, né? A internet virou um palco para as pessoas colocarem o que elas pensam e é onde dissemina esse ódio, né? Exato. Como que vocês avaliam isso, Rodrigo? Bom, eu penso que isso que a Janaína colocou é importante no seguinte sentido, não é só da igreja esse problema, é um problema dos seres humanos. Onde estiverem seres humanos, teremos problemas de comunicação e teremos problemas de divergência de opiniões. Uma forma de provar que essa comunicação não violenta é positiva é dar o exemplo em atitudes quando alguém te afronta diretamente com opinião contrária. E aí você tem uma máxima de Francisco de Assis, que inclusive é o escolhido para nomear o nosso Papa, ele escolhe esse nome de Francisco, que é o seguinte: pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Então, acho que esse é um recado interessante quando você é o primeiro atacado com a comunicação e a forma que você pode ou não reagir. O Papa, inclusive, ele citou na carta dele para o Dia Mundial das Comunicações um dos fatores que unem pessoas em redes sociais, na social web, que é um opositor. Quando você tem um inimigo comum, você junta as pessoas. E, na verdade, esse tem sido um mecanismo de instrumentalização das redes sociais, tem sido muito usado no cenário político, mas também tem acontecido no âmbito da religião, que cria-se um inimigo e aí nós nos juntamos em oposição ao outro. Então, os laços que nos unem são laços muito frágeis, que são laços de oposição. Então, se eu não tenho inimigo, a gente não se junta. Então, por isso é importante fazer com que esse inimigo seja quanto mais fantasioso, muito mais distante. Então, são sempre eles. Nunca tem um rosto, é sempre inominável. Eu quero falar um pouco mais disso, tendo em vista o momento político atual, aliás, o momento político que a gente vem vivendo desde o ano passado, nas eleições, que eu acho que se reflete muito bem essa história. Mas antes, eu gostaria de perguntar para você, Gilmar, o contrário. Como apaziguar, então, esse ódio nas redes sociais, sendo que você também é filósofo e comunicador e trabalha
com isso, com a escrita? Olha, isso é muito difícil. Eu acho que uma resposta factual eu não tenho. Não tenho. E aí eu falo porque, por exemplo, aproveitando aqui que a Janaína falando da PASCOM, eu trabalho com jornalismo religioso, que é uma linha tênue entre o proselitismo religioso, quando você faz um anúncio em que você quer defender uma fé, outra você quer dialogar com a fé, que é uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu trabalho. Só que as pessoas não entendem isso. Eu estou fazendo uma reflexão teológica por meio da comunicação. Aí as pessoas querem que eu simplesmente defenda a igreja, que a gente diga o que a hierarquia manda. Não é essa a nossa função. Aí o que acontece? Nos comentários, nas redes sociais, são todos: vocês querem acabar com a igreja, seus bandos de comunistas, ou então, pelo contrário, vocês são direitistas, porque às vezes no mesmo texto eles nos enxergam de maneira diferente. O que a gente tenta? Tenta educar. Fala: olha, você leu o texto, você clicou, porque às vezes as pessoas só leem a manchete. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer lentamente, pessoa a pessoa, e sempre colocando uma postura assim: calma, eu não estou aqui para brigar contigo, olha, você está certo, dá uma valorizada naquilo que a pessoa diz e tenta explicar. Mas, no geral, parece que algumas pessoas estão na má fé que Sartre fala. Elas querem acreditar, elas mentem para si mesmas e querem acreditar nessa mentira. Então, o problema dela não é comigo, é com outra coisa, e ela projeta em mim esse problema. Ou seja, essa má fé sempre existiu, mas hoje ela é muito mais presente nas nossas vidas. Por quê? Agora sim, na verdade, é uma pergunta, é bem um paradoxo, né? Se nós formos pensar. Mas ainda pegando, Ana, o que o Gilmar colocou agora, essa má fé que você diz também tem muito a ver, no meu ponto de vista, com a falta da interpretação que as pessoas têm hoje. Elas não interpretam. Uhum. Se você for olhar nas redes sociais, a dificuldade que as pessoas têm de interpretar um olhar diferente, o que leva a acreditar naquilo que ela quer e que, consequentemente, você vê essa má fé. Né? Uhum. Porque a pessoa tem certeza daquilo que ela está falando. Não adianta você chegar ao Gilmar, não adianta chegar e querer colocar outro ponto de vista. E outras pessoas levam a má fé também, não por aquilo que ela acredita ser, mas também por querer criar uma confusão, criar ali um individualismo maior. Mas uma coisa que é fato, eu vejo muito isso nas redes sociais, as pessoas não sabem interpretar e tampouco respeitar, né, a visão do outro. É uma questão de frustração, né, Rodrigo? Concordo. E eu acho interessante o Freud, aí entrando agora, fomos lá nos gregos, passamos aí modernidade, agora pós-modernidade, e vamos entrar nas chamadas doenças contemporâneas, ansiedade, depressão, solidão e tudo mais. O Freud, Sigmund Freud, tem um texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nesse texto ele fala que quando você tem uma causa e a massa vai se aglutinando em torno daquela causa, essa massa vai se tornando violenta a tudo aquilo que não corresponde àquela opinião. Isso significa que muitas vezes eu estou ali opinando, vamos pegar um ambiente virtual, estou comentando em cima de comentários dos outros sem saber, o primeiro comentário que gerou a discussão. 2, do que se trata. Chega nesse nível, a pessoa está comentando em cima daquilo que ela nem sabe do que se trata. E se você tivesse presencialmente com a pessoa, isso é muito comum em manifestações, e às vezes quando o jornalista é inteligente e faz isso, ele chega para a pessoa que está manifestando e fala assim: mas o que você está fazendo aqui exatamente? Qual que é a sua causa? Aí a pessoa gagueja, não dá uma resposta convincente e mostra que a agressividade, e essa ideia que o Gilmar falou é muito presente, porque Sartre fala também que o inferno são os outros. Então, como eu não dou conta de administrar bem esse ser no mundo, eu jogo para o outro essa conta, e quando na massa, fica de forma mais agressiva. Quando numa massa virtual, nós aí estamos num problema tão importante que o Papa dedicou a campanha a essa situação. Somos membros uns dos outros, então precisamos colaborar para continuar existindo bem, vamos dizer. E qual a importância de se tratar esse assunto nesse contexto que nós vivemos hoje aqui no Brasil, independentemente da questão partidária, mas é uma coisa que acontece no mundo inteiro, né? Como lidar com isso?
Eu lembrei da história de uma colega pastora. Ela foi falar para lideranças da igreja sobre o Apocalipse. E ela falou assim, olha gente, aqui o que está escrito, falando que a Nova Jerusalém é de jaspe, ouro, safira, etc. Isso aqui é uma metáfora para dizer que o céu é o que há de mais precioso. Naquele momento que ela falou isso, uma mulher que coordenava uma escola dominical ficou de pé, chorando, começou a brigar com ela e falou assim, então tudo que eu vivi foi uma mentira, tudo que eu acreditei foi uma mentira. Não é uma mentira, está dizendo que é uma metáfora. Só que muitas das renúncias da vida dela, das coisas que ela deixou de fazer, que ela queria, ela culpabilizava a fé dela. Não, em nome da minha fé. Mas se isso não é da maneira como que eu entendia, então quer dizer que eu desperdicei? Então, compreender essas nuances, e aí respondendo a sua pergunta, permite que as pessoas façam as adesões justas e saibam equilibrar. Olha, gente, a perspectiva de direita tem tal e tal ponto que talvez seja interessante, a da esquerda tal interessante, e que não precisa ser binário, sabe? De ou tá tudo certo ou tá tudo errado, ou é contra mim ou é a favor de mim. As pessoas não estão sabendo fazer essa mediação, e aí eu quero pegar Santo Inácio de Loyola. Nos exercícios espirituais ele dizia assim, que nós estejamos mais prontos a salvar a proposição do próximo do que a condená-la. A gente não interpreta o texto e já está pronto a condenar, porque eu quero salvar a minha proposição. Sem saber o contexto. Exatamente. Né? E às vezes para criar aquela intriga mesmo. Que muitas pessoas às vezes buscam esse objetivo, que é o ódio que a gente estava falando. E quando a gente fala sermos membros uns dos outros, é justamente pensar na reciprocidade. Porque você ser membro do outro, você é recíproco, né? E isso o Papa Francisco traz para pensarmos. Muitas vezes a gente fala bonito, a gente tem esse moralismo, essa coisa, não, nossos irmãos, somos todos uns com os outros, não é? Mas basta ir para uma tela na internet para começar a pegar fogo. Pegar fogo no gente, parquinho. Vou interrompê-los rapidamente, porque a gente vai para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco.